A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero convidar todos vocês hoje para ler a palavra de Deus comigo, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 8. Nós vamos ler o capítulo todo. Então, vamos começar. A perseguição e a dispersação da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judá e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então isso foi antes da convenção do apóstolo Paulo. Saulo aqui é Paulo. Então nós vamos continuar no capítulo 4. Eu li Atos 8 do versículo 1 ao 3. Agora vamos ao 4. Felipe em Samaria. Felipe era um dos apóstolos que foi pregar o evangelho em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregava a palavra por onde quer que fosse, indo Felipe para uma cidade de Samaria, e ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, quando Felipe anunciava o evangelho do Senhor Jesus em Samaria, ali houve grandes milagres, sinais miraculosos. Paralítico andava, coxo sendo curado, demônios sendo expulsos. Então ali eram sinais e maravilha verdadeiros, porque Felipe era um apóstolo cheio do Espírito Santo. Felipe pregou o evangelho em Samaria, a ponto que em Samaria havia um homem chamado Simão Mágico. Então, preste bem atenção. Simão Mágico está em Atos 8, a partir do versículo 9. Eu vou ler o versículo 9 e 10 para você entender o que eu quero falar. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionado todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem
é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Meu irmão e minha irmã, eu quero te chamar a atenção para esse assunto, porque Felipe foi a Samaria usado por Deus e operava grandes sinais miraculosos. E esse Felipe, ensinando feitiçaria e magia, iludiu muitas pessoas. Então, preste atenção que nem todos os milagres ele vem da parte de Deus, para você ver. Então, não se apegue a milagres. Então, vamos ver o que aconteceu através dos milagres que Deus usou Felipe. Esse próprio Simão se converteu ao evangelho do Senhor Jesus. Esse próprio Simão mágico se converteu ao evangelho do Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 12. No entanto, quando Felipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando e maravilhado os grandes sinais e milagre que era realizado. Então esse próprio Simão começou a seguir Felipe e ele observava esses sinais e grandes milagres. E ele, Simão, estava maravilhado. Os apóstolos em Jerusalém, aqui já é o 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Agora o 16, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. O 17 e o 18. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, vocês viram que o próprio Simão, que se converteu, estava observando os milagres, as maravilhas, ofereceu dinheiro aos apóstolos para que ele recebesse também esse poder. Agora, qual era a intenção de Simão? Era receber o dom do Espírito Santo para ganhar dinheiro. Meu irmão e minha irmã, não é o que está acontecendo hoje? As pessoas estão buscando o dom do Espírito Santo para ganhar dinheiro, estão usando o dom de Deus para ganhar dinheiro. Agora preste atenção
que no versículo 20, Pedro responde para Felipe. Pedro respondeu, pereça você o seu dinheiro. Aqui é uma afirmação. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Então é uma pergunta que Pedro faz para ele. Agora na Bíblia, João Ferreira de Almeida, 8, versículo 20, está escrito assim: mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidar-se que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, esses pastores que estão usando o dom de Deus para ganhar dinheiro, eles estão se precipitando para a própria condenação dele, para a sua perdição, porque estão usando o dom de Deus para ganhar dinheiro. Porque Jesus Cristo disse que de graça receber e de graça dai. Então a cura não é vendida, é de graça. Então preste atenção no versículo 21. Pedro fala para Simão, o mágico. Pedro fala para ele: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, essas pessoas que usam o dom para ganhar dinheiro é porque o coração delas não é reta diante de Deus. Agora, preste atenção. Quando Pedro falou isso para Simão mágico, ele sentiu o temor de Deus. Ele sentiu o temor de Deus e pediu para os apóstolos orar por ele, para que não viesse sobre ele aquele mal que os apóstolos disseram. Ele pediu para os apóstolos orar por ele. Agora no 22, o apóstolo Pedro continua: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Então, Simão pensou no seu coração: se eu receber esse dom, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou enganar todo mundo, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. É o que esses falsos pastores e mercenários fazem hoje. Usa o dom de Deus para ganhar o dinheiro das pessoas. Meu irmão, examina as escrituras. Não acredita no que eu estou te falando, não. Eu estou lendo Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 25. Examina, você tem uma Bíblia aí, não acredita no que eu estou falando, não. Acompanha comigo, para você ver se hoje não é assim, não. Vê o que está ocorrendo aí com os milagres, com a cura divina. Não é para enriquecer os pastores? Só que esses pastores vão pagar, eles vão dar conta. No dia do juízo, esses pastores vão ser julgados por isso. Porque Simão, quando Pedro falou aquilo, Simão se arrependeu. Agora no versículo 23, Pedro disse assim: pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. É o que esses pastores estão, presos por amargura e presos no pecado. Esses pastores estão cheios de amargura e presos pelo pecado do dinheiro, meu irmão. É o pecado do dinheiro que vai levar eles à condenação. Agora, no versículo 24, olha o que Simão fala para Pedro. Simão, porém, respondeu, ore vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tá vendo? Ele ficou com medo
ele ficou com medo, se arrependeu e pediu os apóstolos para orar. Esses de hoje não tem medo não, com a Bíblia na mão, lê essa passagem e continua usando os dons de Deus para ganhar dinheiro. Acorda, meu irmão, examine as Escrituras. As Escrituras estão aí para ser examinadas. Não é para ser colocado em cima da estante não aberta lá no Salmo 91, não. É para você ler, meu irmão. É para você ler, entender, compreender e não ser presa fácil para esses pastores mentirosos, enganador. Porque quando vocês lêem as epístolas de Pedro, Pedro fala que eles enganam vocês. Eles enganam vocês é com o quê? Com histórias inventadas. É o que eles fazem. Lê as Escrituras, meu irmão, que você está sendo iludido, enganado com histórias inventadas. É com mentira. Agora o 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, os apóstolos Pedro e João, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos, e muitos samaritanos creram no Senhor Jesus. Agora eu não estou aqui contra os dons de Deus, não, porque os dons de Deus eles existem, mas os dons existem de acordo com a palavra de Deus. Os dons não é para você ganhar dinheiro. Em Atos 19, versículo 11 e 12, está escrito assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava era levado e colocado sobre os enfermos. Estes era curado de suas doenças, e os espíritos malignos saía deles. Então, esses de hoje estão aí vendendo lencinho ungido, vendendo pano ungido. Paulo não vendia. Paulo usava, levava do seu corpo aos enfermos, era curado. Então, você já pensou se Pedro, Paulo, João estivesse hoje aqui em nosso meio? Meu irmão, eles não estão pessoalmente, mas a palavra deles está em nosso meio. Então, o nosso dever é ler as Escrituras para vocês, examinar e alertar vocês para fugir desse engodo. Porque nesses últimos dias, o Senhor Jesus Cristo disse que surgiria muitos falsos profetas, muitos falsos Cristo, que é falso ungido, e operaria grandes sinais e maravilhas miraculosos, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não serão enganados, porque eles vão ficar com os ensinamentos do Senhor Jesus, com os ensinamentos desses profetas do passado e com os ensinamentos desses apóstolos. Que Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, todos vocês, e examine as Escrituras e vê se essas coisas são assim mesmo.